Fala galera, eu sou Alan, investidor personal, seja bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou falar sobre a crise dos fundos imobiliários. Temos uma crise nos fundos imobiliários? Mas antes de mais nada, não deixe de se inscrever no meu canal, curta esse vídeo e deixa nos comentários. Você tem fundos imobiliários em sua carteira? Bom galera, dentro do tema de hoje eu faço uma pergunta para vocês. Fundo imobiliário é o fim? Acabou? Ou será uma excelente oportunidade nesse momento de queda das cotas? Lembrando que nada que eu falo aqui é uma recomendação, até porque eu não sou um economista, sou um personal trainer, um profissional de educação física, licenciado, bacharelado e com pós-graduação, mas me apaixonei pelo mundo dos investimentos. Lá em 2020, já contei algumas vezes aqui no meu canal, mas para você que está se inscrevendo agora, eu falo assim, que autoridade tem esse cara para poder falar de fundos imobiliários? E eu te respondo, eu peguei fundos imobiliários justamente num momento como esse, um momento de crise entre aspas. Lembro-me que na época que eu comecei a investir em fundos imobiliários, os valores das cotas estavam todos abaixo do seu valor patrimonial, abaixo de 1. E isso já me traz uma experiência para poder falar um pouco aqui sobre os ativos que são os fundos imobiliários. Passei por essa crise de fundos imobiliários lá atrás, né? Porque até tinha alguns fundos imobiliários que não pagavam nem dividendos. É o caso dos shoppings, por exemplo. Alguns fundos imobiliários pararam de pagar seus dividendos porque a pandemia fez com que os shoppings ficassem fechados. Então, com base no que eu vivi lá atrás, eu trouxe para vocês aqui uma matéria do Money Times falando justamente sobre essas quedas consecutivas dos fundos imobiliários. E essa matéria traz para a gente o seguinte, resumidamente falando, a gente está vivendo um cenário desafiador em relação aos fundos imobiliários, mas temos oportunidades. Com o resultado das eleições dos Estados Unidos e a baixa dos juros por lá, fez com que diversos investidores transferissem um pouco do dinheiro que estava aqui para lá, mesmo com a gente aqui pagando um prêmio altíssimo no Tesouro Direto. Ou seja, a nossa taxa de juros aqui sendo elevada e as taxas de juro futuro alcançando 14%. Mas o mercado lá tem mais credibilidade, mais confiança. Ao contrário do nosso aqui, tem menos credibilidade. Então a galera prefere botar um pouquinho mais de dinheiro lá do que trazer para cá e de repente correr algum tipo de risco. O gringo olha para o Brasil e vê uns juros tão altos e ao mesmo tempo uma inflação sendo elevada e a sua dívida pública também aumentando cada vez mais, e fica um pouco desconfiado de depositar uma confiança aqui no Brasil e colocar dinheiro aqui no nosso mercado. E aí a matéria traz aqui para a gente alguns dados também. No mês de novembro, o IFIX, que é o índice dos fundos imobiliários, caiu 2,11%. E a queda é ainda maior no acumulado no ano, 5,26%. Essa semana, o IFIX caiu abaixo de 3 mil pontos. E tinha tempo que isso não acontecia. Mas, Alan, beleza, o que vem acontecendo, principalmente para que os fundos imobiliários caiam tanto? As suas cotas caiam tanto. Não tem mais Covid, não tem mais shopping fechado, não tem mais lojas fechadas. Por que os fundos imobiliários estão caindo? Bom, a explicação é muito simples. Conforme eu falei das nossas taxas de juros em renda fixa, Tesouro Direto, CDB, LCI, LCA, esses títulos estão pagando muito bem hoje. Eu mesmo comprei IPCA mais 7. Como não aproveitar essa oportunidade? Eu poderia, de repente, se os juros não estivessem tão altos, enfiado tudo em fundo imobiliário, que me paga um rendimento mensalmente ali, como um reloginho. Poderia ter comprado algumas ações, não é o tema do vídeo aqui, por exemplo, mas serve também a mesma lógica para as ações. Mas não, eu vi lá IPCA mais 7 para 2029 e falei, opa, não vou deixar passar essa oportunidade. Por mais que o governo esteja se enrolando na área econômica, não sei se de repente esse IPCA mais 7 vai ser ofertado por muito tempo e eu prefiro garantir agora. Mesma coisa no pré-fixado para 2027, pagando taxas altíssimas. Não vou deixar passar. E até porque a gente tem que equilibrar nossa carteira. Como todo mundo sabe, como todo bom investidor sabe, a gente tem que diversificar nossa carteira. Eu, particularmente, tenho minha carteira renda fixa, tenho fundos imobiliários e ações. Muito pouco exposto ainda no exterior. Vou me expor mais. Não agora, porque eu acho que está caro. A bolsa lá nos Estados Unidos está cara, enquanto a nossa bolsa brasileira está barata. Então o que eu penso em fazer? Não é nenhuma recomendação. Isso sou eu. Eu prefiro concentrar as minhas forças agora, que não são muitas, mas aqui no Brasil, garantindo esses rendimentos altos na renda fixa, garantindo talvez oportunidades em renda variável, como bons fundos imobiliários e boas ações pagadoras de dividendos, conforme eu faço na carteira do canal, que esse mês eu vou trazer para vocês, com todos os aportes que eu fiz desde agosto, quando a gente tinha completado um ano, e eu parei de gravar mensalmente a carteira do canal. E é basicamente isso. Dentro do meu tripé de investimentos, eu escolhi assim. E aí, dentro desse cenário desafiador,
a gente tem um termo que a gente usa no mercado que é a aversão ao risco. É o que? O investidor fica desconfiado em botar seu dinheiro em renda variável. A gente já sabe que são ativos mais arriscados. Lembrando, eu gosto de deixar bem frisado aqui no meu canal, eu sou um cara conservador, mas eu gosto muito da renda variável. Por quê? O meu projeto é para longo prazo. Se você quer botar dinheiro na Bolsa Brasileira, pensando que daqui a um ano tu vai ficar rico, esquece, desiste. Isso é 1 em 1 milhão, que nem ganhar na Mega Sena. Então o teu risco é maior. Por quê? Você vai ter que investir em ativos mais arriscados, ativos que de repente podem realmente te dar um retorno maior, mas também pode corroer seu patrimônio. Eu não, eu prefiro ativos mais seguros, dentro da renda variável, dentro dessas opções que eu tenho de fundos imobiliários e ações. Beleza, Alan, mas e aí? Dentro desse cenário aí de juros disparando, os títulos de inflação disparando, essa fuga do capital para os Estados Unidos, a bolsa lá bombando, a nossa bolsa aqui despencando, os fundos imobiliários perdendo seu valor de cota. O que os analistas falam em relação aos fundos imobiliários? O analista colocado aqui na matéria diz o seguinte: ele vê boas oportunidades em shoppings e em galpões logísticos. Por quê? É onde está tendo os maiores descontos em relação às suas cotas. Eu não estou levando nem para lajes corporativas não, que esse segmento não se recuperou ainda desde a pandemia. Entretanto, ele coloca também os fundos de papel, de recebíveis, que geralmente é atrelado a uma renda fixa, a um CDI ou IPCA+. Esses fundos têm menos variações em suas cotas, mas também são mais arriscados, porque podem tomar calote. O juros está alto e aí às vezes um locatário deixa de pagar aquele recebível e aí cria esse cenário ruim para o fundo imobiliário. Mas enfim, o fundo imobiliário tem administradores, gestores que sabem mensurar esses riscos. E a gente tem fundos imobiliários mais arriscados, menos arriscados. Cabe a você analisar e ver qual que enquadra em seu perfil de investimento. Beleza, Alan? Shoppings e galpões logísticos é o que a matéria está falando para mim. E aí, como maneira de se defender um pouquinho dos juros elevados, os de papel e os fiagros. Bom, os fiagros têm um risco ainda maior, o agro brasileiro está passando por uma certa dificuldade, mas eu vejo grande oportunidade de retorno a longo prazo. Eu, Alan, tá? Não é nenhuma recomendação, mas eu penso que o agro é forte no Brasil, tem uma relevância internacional e a gente pode, de repente, conseguir boa rentabilidade no futuro. Lembrando que os fiagros estão pagando bons dividendos, tá? E aí, galera, minha opinião, é o fim dos fundos imobiliários? É essa crise toda que o pessoal comenta por aí, os influencers falam por aí? Olha, me desculpem, a quem tem até mais fama do que eu, do que o meu canal pequeno aqui, mas não, eu não acredito, eu, Alan, não acredito que seja o fim dos fundos imobiliários, o fim desse produto que cada vez mais investidores apostam. O número é crescente de investidores investindo em fundos imobiliários, fiagros. Então eu particularmente não mudo a minha estratégia, muito pelo contrário, eu vejo como uma oportunidade. Eu, Alan, vejo como uma oportunidade. Tenho minha carteira de fundos imobiliários há um bom tempo, faço poucas movimentações nela e aproveito esse momento para fazer o que eu fiz lá atrás, há 2 anos atrás, quando eu comprei minha primeira cota de fundos imobiliários e não me arrependo. Óbvio, hoje a minha carteira tem vários ativos ali, vários fundos imobiliários ali que estão negativos e não tenho problema nenhum com isso. O principal para você que investe ou está começando a investir é saber passar por esses momentos de crise. E no Brasil vai ter toda hora, haja visto como é conduzida as coisas no nosso país. E aí você tem que enxergar sempre o copo cheio, a oportunidade. A não ser, claro, que se você vê um fundo imobiliário tomando calote, ou você de repente escolher um fundo high yield que é um pouco mais arriscado, um fundo que pode vir a te dar um prejuízo, aí você está dando mole. Mas se você estuda aquele fundo imobiliário, analisa aqueles relatórios gerenciais, vê que o fundo imobiliário paga dividendos ali certinho, direitinho, tem boa liquidez, o fundo imobiliário é sólido, é uma boa gestora que toma conta, por que não investir no momento em que ele está descontado? Quando ele estiver lá em cima na alta, você vai querer colocar seu dinheiro lá? É que nem o Bitcoin, por exemplo. Muita gente deixou de entrar no Bitcoin quando estava 26 mil dólares, 27 mil dólares, 16 mil dólares, 17 mil dólares. Aí bateu 50, muita gente ainda não entrou. Agora que está 100 mil, tem um monte de gente querendo comprar Bitcoin. Até a hora que uma grande baleia fazer uma movimentação, derrubar o preço, e você vai ficar falando, pô, Bitcoin não vale nada, porque você entrou na hora errada. Então a gente tem que aproveitar boas oportunidades como essa, eu enxergo isso. Mas deixa nos comentários você. Você acredita nos fundos imobiliários? Você tem fundos imobiliários na sua carteira? Você pretende investir em fundos imobiliários para 2025?
para 2026, para 2027 a longo prazo, porque a gente tem uma expectativa que no ano que vem a nossa Selic não vai baixar. E aqui está a palavra-chave para que esse cenário se inverta, para que as cotas dos nossos fundos imobiliários retornem aos valores justos e até acima do valor patrimonial. A Selic abaixando. A Selic abaixando, os fundos imobiliários sobem. Por quê? A galera deixa de querer ganhar aquele dinheiro certo lá, como eu fiz. Se a Selic cair, cota de fundo imobiliário sobe. Assim como as ações também. Agora, se a Selic aumentar, prepara o coração de vocês, porque as cotas vão cair mais ainda. Esse é o conceito mais importante que a gente tem que ter aqui na nossa cabeça. Preparar nosso psicológico para ver ali, de repente, se você botou 1.000, 10.000, 100.000 em fundos imobiliários, vai ver uma perda do valor de cota sim. Se o fundo imobiliário estiver te pagando direitinho os proventos, beleza, às vezes pode até diminuir um pouquinho, não tem problema. Uma outra coisa importante, não adianta você colocar o seu dinheiro em só um fundo imobiliário. Tem que escolher diversos segmentos para que você não fique exposto a somente um ativo. Se aquele ativo cair, acabou. Você não tem como contrabalancear a sua carteira. Lembrando, não é nenhuma recomendação, é só basicamente o que eu faço e como eu me protejo dessas oscilações do mercado financeiro. Bom, isso é tudo, pessoal. Espero que tenham gostado. Curta esse vídeo, se inscreva no meu canal e deixe nos comentários. Você está investindo em fundos imobiliários? Um grande abraço a todos e fiquem com Deus.